Meus queridos irmãos, muito boa noite. Em primeiro lugar, eu vou lhe pedir desculpas àqueles que aqui vieram essa noite e queriam ouvir a Hélida assim como eu. Porque toda vez que ela vai lá no centro para fazer um estudo, a gente dorme bem a semana inteira. Então, aqueles que vieram aqui para tomar a sua dose semanal de calmante, ouvindo a voz dela maravilhosa aqui, a nos acalentar, hoje, infelizmente, vai ser essa voz taquara rachada aqui para vocês. Então, pedir desculpas por estar substituindo, não substituindo, né? Estar ocupando esse momento que seria destinado, com certeza, a um espetáculo que ela daria aqui, com a voz dela, com os músicos, e aproveitamos o momento, então, para pedir a Deus que os nossos músicos se recuperem o mais rápido possível, possam estar entre nós, porque fazem falta. Mais uma vez, agradecer à diretoria da casa, pela generosidade, pelo carinho, de terem lembrado do meu nome para fazer esse estudo no dia de hoje. Para mim é sempre motivo de grande honra ter essa oportunidade de vir aqui compartilhar um pouquinho do coração desses estudos, que são sempre muito humildes, mas sempre feitos com muito amor para cada um de nós. Vou pedir ao Pai que nos ilumine, que nos intua, para que possamos, na noite de hoje, realizar a tarefa que nos propusemos a fazer em nome deles, e que todos nós, ao término do estudo, possamos sair daqui não melhores que alguém que deixamos lá fora, mas sempre um pouco melhores que nós mesmos contemplamos. E essa é a proposta do Espiritismo em nossas vidas. O estudo de hoje, cuja o tema se denomina A Outra Margem, ele é baseado no Evangelho. A gente vai mostrar aqui qual é a passagem do Evangelho que ele é baseado, mas antes de entrarmos propriamente no estudo, eu queria contar essa história. Por isso que eu costumo às vezes falar que eu sou palestrante, né? Não palestrante. Eu costumo falar histórias aqui e essa é mais uma delas. Ananda, esse cidadão aqui, ele foi discípulo de Buda. E ele era primo de Buda. E para os indianos, inclusive, na época de Buda, até os dias atuais, ele é conhecido como a segunda pessoa de maior importância que viveu junto a Buda. Tanto que, se a gente for observar, sempre aparecem fotos de Buda e o Ananda ao lado dele. Então, Ananda teve essa representatividade muito grande para o budismo. E por que a gente seleciona ele? Ele, logo no início da vida dele, depois de 2 anos trabalhando ao lado de Buda, ele foi escolhido para acompanhá-lo durante todo o tempo. Então, ele era a pessoa que acompanhava Buda em todos os seus serviços. E escolheram ele não pelo fato de ser primo, mas principalmente porque ele tinha uma memória excepcional. E ele armazenava tudo que Buda passava para ele, e muita coisa depois da morte de Buda foi trazido a textos através dele. É claro que, quando a gente vê a circunferência ali, né, a gente imagina porque ele tinha uma excelente memória. Né? A gente já olha aqui, ele não tinha um HD, ele tinha um storage ali. Né? Então, capacidade de armazenamento era fantástica. Então ele armazenava tudo que Buda passava e repassou isso posteriormente. Mas o que a gente quer trazer dele aqui é a pergunta que ele fez a Buda.
Isso é que é interessante. Porque ele questiona Buda. Por que, mestre, ao invés de o senhor ensinar só a nós, por que o senhor não ensina a todas as pessoas? Por que o senhor não leva essas lições que o senhor dá para nós para todas as pessoas do mundo? O mundo seria muito melhor. Por que só para nós? E a gente para pensar, é verdade, né? E aí Buda, mais uma vez, chega para Ananda e fala: Ananda, amanhã cedo você vai na cidade e você vai de casa em casa. E você vai perguntar de porta em porta o que aquela pessoa necessita, o que aquela pessoa gostaria de ter. E depois, ao término do dia, você volta para me falar. E Ananda, muito obediente, saiu e foi batendo de casa em casa, perguntando para as pessoas o que elas gostariam de receber. Ao término do dia, Ananda retorna e Buda pergunta para ele: pois é, fale para mim o que as pessoas disseram que gostariam de receber. Aí ele muitas pessoas riqueza, muitas pessoas saúde, muitas pessoas a fama. Aí Buda: mas quantas falaram que queria conhecimento, que queria ensinamento? E aí Ananda, muito sem graça, realmente nenhuma. A gente não pode querer dar aquilo que as pessoas não querem receber. A gente só pode dar o que as pessoas querem receber. Eu começo com essa história porque nós estamos aqui essa noite porque optamos por querer receber alguma coisa que a espiritualidade preparou para a gente. Se nós tivéssemos feito outras opções, outras escolhas, não estivéssemos aqui, nós não receberíamos o que a espiritualidade preparou para nós. Então, parabéns a todos que estão aqui pela escolha que fizeram de buscar o conhecimento, porque é esse conhecimento que nos liberta da nossa escravidão, que nos prende, né, às nossas encarnações aqui na Terra. A passagem que nós vamos estudar hoje é esse milagre de Jesus, que aconteceu no chamado Mar da Galileia, e eu vou fazer a leitura aqui de toda a perícope, chamado de Jesus acalmou a tempestade. A gente vai fazer a leitura do que está em Marcos, no capítulo 4, versículos de 35 a 41, pela versão da Bíblia Nova Almeida atualizada. Mas essa mesma passagem também está em Mateus e também se encontra em Lucas. Então, é uma passagem, milagre de Jesus, que se encontra nos 3 evangelistas que são chamados sinóticos. E o que ela fala? Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o seu travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Bom, a gente tem um estudo que se chama NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, que ele busca os textos nos idiomas originais para ter uma compreensão da cultura e tentar extrair desse texto coisas que, quando a gente faz uma leitura como essa, que durou aí 2 minutos e meio, sei lá,
A gente não depreende, ok, parou o mar que estava balançando, parou o vento, mas hoje aqui a gente vai ter uma oportunidade de ver quanta coisa bacana está embutido aqui dentro. É essa a proposta. Então vamos lá, o que ele fala? Em primeiro lugar, quando a gente diz, naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus. Então, naquele dia. Quando a gente fala naquele dia, aqui especificamente, essa tradução bíblica, ela fala naquele dia já à tarde. Mas tem outras traduções que eles colocam na terceira hora, por exemplo. E aí a gente, o que é terceira hora? Era 3 da manhã? Poxa, será que eles saíram às 3 da manhã? Porque já estava claro. A gente não consegue compreender. Porque a contagem do tempo, na época de Jesus, não das horas em si, a forma como eles tinham essa contagem era diferente das nossas. E como é que funcionava? Eles começavam lá. De 6 às 7 era a primeira hora. De 7 às 8, 8 às 9, 9 às 10, até chegar de 5 às 6 a 12ª hora. Então, essas eram as 12 horas do dia. A partir daí, os judeus tinham 3 vigílias noturnas de 4 horas cada uma. Então, ia de 6 às 10, 10 às 2, 2 às 6. Os romanos tinham 4 vigílias de 3 horas. Então, 6 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3, 3 às 6. A gente fala isso só de curiosidade, porque a gente pode encontrar em alguma Bíblia que seja, que faça a sua tradução da forma que foi escrita no passado, e não vai entender isso. Então, aproveitar só essa curiosidade para o dia de hoje. Mas eu gostaria de chamar a atenção em outro aspecto. Porque quando Jesus fala aqui, naquele dia, sendo tarde, Jesus falou isso para os outros. Mas será que cabe para a gente? Naquele dia, sendo tarde. Será que hoje é tarde? E eu chamo a atenção porque todos nós cansamos de ouvir que nós somos trabalhadores da última hora. É uma outra passagem bíblica em que várias pessoas são chamadas a cada hora para irem trabalhar numa vinha, e aqueles que foram chamados para trabalhar 1 hora somente, a recompensa era a mesma. Então, nós somos trabalhadores da última hora. Por que é importante a gente acordar? Porque vai chegar um momento, o nosso mundo, segundo os Espíritos, está se transformando de provas e expiações para regeneração. Daqui a pouco não teremos mais oportunidade de continuar nesse planeta se nós não curarmos as nossas falhas. A gente está muito atrasado. Nós temos que abrir os olhos, olhar para nós no nosso dia a dia e curar as nossas mazelas. Porque Jesus, ele chamou a atenção lá atrás, há 2000 anos ele falou que já estava tarde. Imagina hoje. Hoje só estamos no desespero. Então, a gente tem que realmente atentar para essa passagem. Isso aqui, quando Jesus fala, vamos para outra margem, o que ele está se referindo ali? A gente ele vai pegar um barco, vai sair daqui e vai para o outro lado. Ok, é isso mesmo. Só que vamos elaborar um pouquinho essa linha de pensamento. O que é essa margem para nós? O que ela pode simbolizar para nós nos dias de hoje? Quando Jesus nos convida a irmos para outra margem. Ele está dizendo aqui, se a gente for levar em consideração no nosso mundo, nós estamos encarnados e nós nos preocupamos com o mundo material. Mas o convite de Jesus é para que a gente faça uma travessia e nós passemos a caminhar em direção ao mundo espiritual. Então, essa é a grande travessia que nós temos que fazer. Essa é a grande busca que a gente tem que
a grande jornada que a gente tem que fazer. Eu até brinquei aqui da última vez, que essas fotos aqui eu havia feito, eu estava com pouco dinheiro no bolso, o carro estava sujo, a casa ficou de longe, aqui eu ia fazer uma selfie, mas acabou fotografando o abdominal, mas são as coisas que a gente se preocupa no nosso dia a dia, com o material. E a gente tem que fazer essa travessia para o plano espiritual. Porque nada disso a gente vai levar. Nada. Nenhum título. Todos aqui sabem que ontem desencarnou a rainha da Inglaterra. Ela foi 70 anos, a mais longeva, mas chega um momento que todos nós temos que voltar para a pátria celestial. E a gente não leva nada. Quando chegar lá em cima, ninguém vai estar esperando por ela. Majestade, ainda bem que a senhora chegou, o seu castelo já está lá. Ela vai ser recebida pela Diana. Com muito carinho, né? Com certeza. Ela vai ser recebida pelo bem que ela produziu. É isso que nós levamos na nossa bagagem. Todo o bem que a gente consegue produzir. Nada mais. Então, a gente considera que esse barco, nessa perícope que a gente vai mostrar, é a nossa jornada enquanto encarnados aqui na Terra, partindo do plano material para o plano espiritual, onde já se encontra Jesus na outra margem, nos aguardando. E aí vemos o segundo versículo, e eles despedindo a multidão. Eles despedindo a multidão. Quem eram eles? Provavelmente os apóstolos. Aí a gente imagina o seguinte, quem eram os apóstolos? Antes de serem chamados por Jesus, eram pessoas muito humildes da sociedade. Pescadores, pessoas sem reconhecimento. São os invisíveis da nossa sociedade no dia a dia. Aquelas pessoas que a gente passa às vezes na rua e nem reconhece, não sabe quem são. Esses apóstolos eram, provavelmente, grande parte deles, invisíveis da sociedade da época de Jesus. Só que nesse momento, Jesus já havia começado a fazer diversos milagres. Então, aonde Jesus estava, se aglomerava uma multidão. E imagina quantas pessoas não tentavam buscar a esses apóstolos que ali estavam para, puxa, me leva até Jesus, porque você está com ele. Me leva até Jesus. Então, aquelas pessoas que eram, em determinado momento, invisíveis na sociedade, passam a ser reconhecidas por ela. Olha a importância que elas se sentiam ali naquele momento. E aí a gente pensa em nós no nosso dia a dia. Porque nós somos apegados a esse ponto, apegados ao poder, apegados ao reconhecimento, apegados a essas coisas. Mas o que Jesus fala para ele? Vamos para outra margem. Porque Jesus sabe que aquele reconhecimento, aquelas coisas, não vale nada. Então vamos deixar isso aí. Vamos para outra margem. E aí eles o levaram como estava. E nós, no nosso dia a dia, sempre buscamos desculpas para não seguirmos a nossa jornada. Eu tenho que me preparar primeiro, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que juntar roupa, eu tenho que juntar não sei o quê. A gente nunca está pronto para a nossa jornada. Mas ela pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser hoje. E a gente não se prepara para essa jornada. E Jesus está aqui. Quantos de nós não temos amigos ou familiares que estavam bem e de repente desencarnaram de um momento para outro? A gente nunca sabe quando é o nosso bilhete de volta, né? Como costuma brincar o pastor Cláudio Duarte. Ninguém sabe quando é que é o nosso. A gente está com o bilhete lá. A gente não pode trocar com o que está atrás, a gente não sabe nem se o dele é antes da gente, mas em algum momento a gente volta. E aí que a gente vai carregar na nossa bagagem. Mas Jesus não. Jesus estava pronto. Ele foi como estava. Mais uma vez, dando lição para os seus apóstolos. E, como a gente falou, se a gente considera que
essa perícope, ela pode ser enxergada, ou pode ser visualizada como a nossa vida aqui na Terra, e fazendo essa transição, outros barcos o seguiam. Quer dizer, outros barcos, outras pessoas tentavam fazer essa travessia com Jesus, tentavam fazer essa transição, saindo daquele ambiente de poder, onde eles eram reconhecidos, para um ambiente onde seriam anônimos. Muitas das vezes até sem que as pessoas gostassem, quisessem que eles estivessem lá. Ora, e levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. Isso, olha como é que é interessante. Aqueles homens que estavam ali já estavam acostumados, né, com chuvas, com temporais, e eles entram naquele barco ali, a chamado de Jesus. E levantou-se grande vento e temporal. E aí a gente chama a atenção do seguinte: esse barco daqui, representando a nossa vida, ele não afunda por causa do vento e temporal que está fora dele. O nosso barco afunda quando a gente permite que as águas entrem dentro do barco. Percebam isso. Pode estar a chuva que for, a quantidade de água, uma revolta do jeito que for. Se a água não permanecer dentro do barco, ele não vai afundar. Isso tem um simbolismo para nós, porque muitas vezes somos nós que permitimos que a água invada nosso barco. Muitas vezes, as pessoas às vezes nos trazem problemas que nós podíamos evitar, deixar aquilo passar. Mas a gente faz questão de segurar aquela água dentro do nosso barco. E o acúmulo de água no dia a dia vai fazendo com que o nosso barco afunde. Nesse aspecto, a gente costuma logo falar, né? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? A gente não fala assim quando a maré bate no barco? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? É como se a gente estivesse falando assim: por que isso não está acontecendo com o outro? Ou seja, eu estou querendo passar o problema. Por que está acontecendo comigo, ao invés de estar acontecendo com o outro? Para perceber, às vezes, como a nossa mente nos trata. A gente não tem a preocupação com o próximo ainda. A gente tem a preocupação conosco o tempo todo. Essa tempestade também, quando a gente fala de tempestade, a gente tem que saber o seguinte: a gente não pode enxergar a tempestade como algo ruim na nossa vida. Porque nós só aprendemos, nós só crescemos diante das dificuldades. Nós falamos aqui talvez um mês e pouco, sobre o despertar da consciência, e nós falamos sobre essa situação. A gente precisa de contrastes para começar a criar posicionamento mental. Ou seja, a gente só conhece a escuridão porque em algum momento a gente conheceu a luz. A gente conhece o frio porque conhece o calor. A gente só conhece uma pessoa boa porque viu uma pessoa má. Então, na nossa vida, tudo que a gente passa aqui enquanto encarnado na Terra são oportunidades de aprendizado de contrastes, principalmente. E esse sofrimento que a gente passa, ele não é de fora para dentro. O sofrimento é de dentro para fora. É de como a gente encara aquele problema que está chegando. Porque a gente pega a mesma situação, bota duas pessoas, uma entra em desespero, a outra fica, não, isso vai passar. É para a gente perceber que Deus, ele não faz nada de ruim para nós. Ele está nos auxiliando em nossa jornada evolutiva.
E na maioria das vezes nós encaramos como problemas, como tempestades, que não são oportunidades de crescimento. E aí, Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o senhor não se importa que pereçamos? Olha que interessante. Essa primeira parte, Jesus estava na polpa. O que é polpa no barco? A parte lá dos fundos, a parte de trás. A proa é a parte da frente. Então a polpa é a parte de trás. A gente não falou para considerar o barco como o nosso corpo. Então quando a gente fala que Jesus estava na polpa, a gente está dizendo que Jesus estava lá no fundo, dormindo. E quantos de nós anda com Jesus dormindo lá no fundo? E é isso que está aqui. Jesus estava dormindo na polpa. Então aqueles homens ali, representados como barco, estavam com Jesus dormindo. Só que Jesus dormia apesar da tempestade, por quê? Aquilo que nós falamos anteriormente. Quando a gente encara as coisas que acontecem de mal como oportunidades de crescimento, sem medo no futuro, a gente não se assusta com nada. Então, Jesus dormia. Ele vai ter medo de quê? Se ele acredita no Pai, se ele sabe que tudo que o Pai faz é o de melhor para o Filho. É uma tempestade, ele vai ter medo de quê? Mas os homens que deveriam estar preparados, porque na sua maioria eram pescadores, e entravam naquele mar ali diversas vezes por semana, foram os que se apavoraram quando o mar ficou revolto. E Jesus, que não era pescador, pelo menos não de peixe, era pescador de homens, não estava dormindo. Mas aqueles homens, naquele momento, foram acordar Jesus. Somos nós que, diante da tempestade, quando a situação aperta, a gente vai acordar o Jesus que estava morto lá no meio de nós, fazendo pedidos, fazendo promessas, porque deixamos ele dormir, ao invés de mantê-lo acordado ao nosso lado. Essa é a nossa preocupação, manter Jesus acordado o tempo todo ao nosso lado, para que tenhamos facilidade de resolver as tempestades. E eles, mestre, não se importa que pereçamos. Eles ainda não sabiam que iam desencarnar, não. Eu acho que eles achavam que iam viver para sempre, né? Porque nós aqui já sabemos que vamos desencarnar. Se alguém não sabia, desculpa, mas eu tenho que avisar que a gente vai desencarnar em algum momento. Então, eles, eu acho que não sabiam. Então, mestre, não se importa que pereçamos, como se isso fosse algo extraordinário, né? E aí Jesus, ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se quietou e tudo ficou bem calmo. Ou seja, quando acordaram Jesus, e aí Jesus toma posse da situação, da vida daqueles homens, toma o leme do barco deles. A partir daquele momento, Jesus acalma a tempestade. Na nossa doutrina, Kardec diz que não existem milagres. Milagres são coisas que vão contra as leis da natureza. E aí a gente vai pensar, poxa, mas isso vai contra a lei da natureza. E é por isso que nós, que não conhecemos o fato, nós chamamos de milagre. Porque não temos o domínio de como fazê-lo. Hoje, grandes coisas que a gente realiza, que para nós no cotidiano são coisas simples, se nós fizéssemos, e não precisa ser na época das cavernas, não. Na época dessas pessoas aqui, eles diriam que era um milagre.
há 2000 anos, já diriam ser um milagre. Gente, o Brasil foi descoberto em 1500. Uma viagem de caravela levando meses. Se hoje a gente falar para ele, não, eu pego o avião daqui a 8 horas, eu estou nos Estados Unidos. Daqui a 14 eu estou na Europa. Impossível. E hoje, para nós, faz parte do nosso dia a dia. Então, o que Jesus fez aqui, com certeza, ele realmente, de alguma forma, que nós não compreendemos, provavelmente ele parou o vento e a tempestade, porque foi algo que foi contado para as pessoas, foi passado, porque seria extraordinário para eles assistirem aquilo. Mas imagina o seguinte, o Jesus fala para eles, né, logo depois, por que vocês estão nervosos? Jesus pergunta isso porque cada um de nós tem o poder de aplacar as próprias tempestades. Nós temos esse poder de aplacar as nossas próprias tempestades. Que na maioria das vezes somos nós mesmos que causamos. Quando as pessoas às vezes falam, você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Quantos de nós no dia a dia não fazemos grandes tempestades por coisas que são banais, que podiam passar totalmente despercebidas se a gente for levar em consideração que amanhã eu posso desencarnar. Qual o valor disso amanhã? Que eu estou brigando hoje. A gente não pensa nisso. Se a gente colocar isso na nossa mente todos os dias, isso eu não vou levar. Isso não tem valor nenhum no plano espiritual. Se a gente fizer essa transição mental, a gente apaga quase que 90% das tempestades da nossa vida. E Jesus pergunta, por que são tão medrosos? Por que não têm fé? Em outra passagem, Jesus cita o grão de mostarda. Porque se estivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, falariam para um monte, saia daqui e vá para lá, e ele iria. Então, quando a gente olha aqui um grão de mostarda e olha a árvore que ela vira, é uma transformação gigantesca. Então, dessa semente aqui, pode ser produzida uma árvore desse tamanho. Nós somos pequenas sementes de Deus, mas nós temos potencial para produzir aquela árvore. Só nos falta a fé, a confiança, o entendimento. E aí, como é que a gente alcança tudo isso aqui? Eles perguntam, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar obedecem? E nós sabemos muito bem quem é esse. Esse é o nosso Mestre Jesus, guia e modelo da humanidade. O que é guia? O que é um guia? Guia é aquele que nos ensina o caminho. Não é isso? Se a gente vai numa trilha, numa floresta, alguém vai nos ajudar a direção que a gente vai seguir, que ele é um guia. Então, aquele que nos mostra o caminho é um guia. Mas nós temos em Jesus não somente o guia, nós temos o guia e o modelo. Porque nem todos aqueles que são guias nos levam para o caminho certo. E, infelizmente, quando a gente olha hoje nas mídias sociais, o que a gente mais vê são pessoas cultivando coisas que são totalmente materiais. Eu diria que
são coisas supérfluas no nosso dia a dia, estimulando a usura, estimulando coisas que não têm o mínimo valor. Mas Jesus falava sobre essas pessoas. Eles são os cegos que estão guiando os cegos. E quando um cego guia outro, eles caem no abismo. Então, Jesus tem que ser para nós, ele é para nós, um guia e modelo. E por que a gente tem certeza que Jesus é nosso guia e modelo? E Jesus é o nosso guia para nos conduzir até Deus. A gente, como espírita, tem isso bem separado, né? Existe a figura do Pai, existe a figura de Jesus, o nosso guia e modelo, o maior espírito que encarnou entre nós para nos ensinar justamente qual o caminho que nós temos que seguir. Então, Jesus sendo esse guia e modelo da humanidade, a gente fala que ele é um guia e modelo porque ele não venceu no mundo. Tem muita gente hoje que se vangloria de que está vencendo no mundo. O que é vencer no mundo? Ter reconhecimento, ter dinheiro, ter fama, ter beleza. Eu venci um concurso de beleza. Eu sou o mais bonito. Está vencendo no mundo. Eu sou o mais rico. Está vencendo no mundo. Mas Jesus não veio aqui para vencer no mundo. Ele veio aqui para vencer o mundo. Desprezar todas essas coisas que são materiais e sem importância na busca do amor ao próximo. E é isso o caminho para nós. É esse mestre que nós tentamos, nos dias de hoje, seguir. A gente tentar pegar uma passagem como essa, que a princípio, como eu falei, a gente faz uma leitura em 2 minutos, mas que quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e vai estudar a fundo o que pode ser extraído daí, a gente percebe o quão superficial nós observamos. A gente tem que aproveitar cada dia da nossa vida pode ser o último. Então, não adianta virmos toda quinta, sexta, sábado, domingo, assistirmos programas, estudos, se a gente não tomar a atitude de nos mudarmos. E essa mudança, o principal fator dessa mudança é nos enxergarmos como um espírito. E a importância da nossa missão é o amor ao próximo. Ninguém vai ser lembrado aqui pelo que fez a si mesmo. O quantas faculdades você fez, quanto de dinheiro você tem na sua conta, quantos carros você teve, quais as roupas que você usava. Ninguém vai te lembrar por essas coisas. Se lembrarem, vai passar rápido. Todos vão te lembrar pelo bem que você proporcionou a ele. E Jesus é lembrado pela humanidade porque ele fez um bem para a humanidade. Todas as pessoas que fizeram bem para a humanidade são lembradas por nós. Se a gente perguntar aqui, faz uma lista aí dos 10 mais ricos hoje, talvez a gente cite aqui uns 4, 5, que a gente sabe donos dessas grandes empresas. Da mesma forma que a gente tem a certeza absoluta que daqui a 10, 15 anos esses nomes não serão mais os cabeças dessa lista. Porque as coisas do mundo vão modificando. Se a gente faz e pergunta quem são as 10 pessoas que mais fizeram bem à humanidade, essa lista vai ficar por muitos e muitos anos. Porque é isso que importa, fazer o bem ao próximo. Bom, na noite de hoje, eu com certeza já havia pedido desculpas, porque
vim aqui não para substituir, porque eu também queria tomar minha dose de calmante hoje e ficar a semana inteira dormindo bem. E a Hélida não pôde estar aqui com a gente em função dos nossos músicos que não estão. Mas a ideia era essa, trazermos para nós hoje, em substituição a ela, esse estudozinho, como a gente sempre falou, humilde, mas preparado do coração, com a finalidade de realmente nos despertarmos. Porque sem nos despertar, a gente não vai chegar na outra margem. Um ótimo final de semana para todos. Deus abençoe a todos.